Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio. Palavra de Deus para você que me assiste, pedindo que você compartilhe, você que está conosco pelo rádio agora. Olha só o que está escrito lá em Jeremias 29:11. Eu entendo que é Deus trazendo uma resposta. Eu creio que é Deus querendo lhe reanimar com a sua palavra, essa palavra que produz vida. E diz assim o texto sagrado: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Eu quero falar hoje sobre as promessas de Deus. Eu quero dizer a você com todas as letras, olhando para você que está me assistindo, dizendo a você que Deus, ele vai cumprir as promessas dele na sua vida. Você precisava ouvir isso. Eu preciso ouvir essa palavra. Não é fácil o momento de espera. Na verdade, todos nós queremos ver as coisas acontecendo. Nos incomoda muito o sentimento de que nós não estamos avançando. Nos incomoda muito a dúvida que nos diz assim: ô pastor, será que eu estou fazendo o que devo fazer? Pastor, será que eu não estou fazendo algo que está atrapalhando os planos de Deus na minha vida? Ou não, pastor, a minha pergunta já não é essa. Pastor Júnior, a minha pergunta é a seguinte: será que eu estou tão parado que não estou fazendo nada? A promessa é de Deus, pastor, mas eu não vejo indícios que ela vai se cumprir. Eu estou esperando e não vejo as coisas acontecendo. É bem verdade que a espera às vezes quer causar um desânimo no nosso coração. A espera às vezes nos deixa meio fora de foco em relação às coisas de Deus. Às vezes a espera faz com que a nossa visão fique embaçada, como eu falei no início, introduzindo essa palavra. Mas eu sei que você tem um coração temente a Deus. Independente da sua situação hoje, de onde você está me ouvindo, eu sei que você quer sim se aproximar de Deus. Eu sei sim que você quer ver Deus conduzindo a sua vida. Eu sei que você confia em Deus. Eu sei que você quer ver o projeto que Deus tem para você se cumprindo. E eu já recebo uma mensagem tremenda quando eu abro a Bíblia, que é Deus falando conosco, dizendo: olha, vocês precisam entender que o plano que eu tenho para vocês são planos, diz o texto aqui, de lhe fazer prosperar. Em outras palavras, Deus está dizendo, olha, que o que ele colocou no papel, se é que a gente pode dizer isso, o que ele colocou no papel para ser executado sobre a sua vida, vai lhe fazer muito bem. Vai lhe fazer muito bem. É Deus dizendo que ele não conta com coisas pequenas. Eu nunca vi, eu acho que você também. Deus dizendo que vai fazer coisa pequena na vida de seu ninguém. São promessas tão grandes que a gente fica dizendo assim: mas meu Deus, eu às vezes não tenho nem fé para acreditar. Mas Deus, como assim? Vai ser como, quando, em qual estação, com qual idade, acompanhado dessa pessoa, daquela, desse grupo, daquele, como assim vai ser? Aí Deus está me usando através desse instrumento chamado Rádio Novas de Paz, live, seja lá o que for, para dizer a você que está passando aí, aleluia, eu sou o teu Deus. Mesmo vocês que são pai, você que é mãe,
só sabe dar coisas boas ao seu filho, quanto mais eu, diz o Senhor, o Deus eterno, o Pai bondoso, aleluia, tem coisa boa de Deus chegando e eu quero estar no meu lugar. Eu quero estar no meu lugar. Pastor Júnior, eu não vou sair do meu lugar. Eu vou pedir graça a Deus. Eu não sei, mas eu creio que Ele vai fazer, porque Ele diz que tem plano para me fazer prosperar e não me causar dano. Plano que traz esperança e um futuro. Deus vai cumprir os planos que Ele tem na sua vida. Então hoje, na mensagem de hoje, eu quero lhe mostrar algumas coisas que nós devemos fazer para esperar esse plano tão grande que Deus até chega a nos repreender dizendo: é eu que sei, rapaz. Mais ou menos esse tom. É eu que sei o plano que tenho para você. É eu que vou conduzir. Sabe, eu percebo esse tom lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Então, diante dessa repreensão do pai, cá pra gente, viu? Ninguém gosta de repreensão. E quando vem do pai, a gente aceita. Mesmo que fica... Então, se você está dizendo: mas pastor, a minha necessidade, pastor, o meu milagre, pastor, assim, pastor, eu queria assim e eu esperar assim. Calma. Você não entendeu ainda? É Deus dizendo assim: é eu que sei. Você está entendendo? Se você está entendendo, diga amém. É eu que sei. Quando Deus diz é eu que sei, já faz com que a gente baixe um pouquinho a guarda e se renda. Mas até se cumprir essa promessa, pastor Júnior, me diga aí, pastor, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não devo fazer, pastor? Primeira lição que eu deixo para você, à luz da palavra de Deus, é que você precisa usar uma virtude que Deus dá a todos os seus filhos, que é a virtude da paciência. Você precisa esperar. Você não pode colocar os pés pelas mãos. Você não pode agora tomar as rédeas e deixar o seu coração sem freio direcionar as coisas. Você não pode. Você tem que entender que a espera é a prova de que a sua aliança com Deus está de pé. Eu vou falar mais uma vez. A sua espera, até que os planos de Deus se realizem na sua vida, é a prova que a sua aliança com Deus está de pé. Toda vez que você se sentir pressionado para conduzir a coisa da sua maneira, do seu jeito e no seu tempo, você pode parar um pouquinho e repreender esse sentimento, porque você estará agindo pela carne. A promessa de Deus, ela passa pelo mundo espiritual. As coisas espirituais acontecem para depois você ver a coisa material concluindo o processo todo. E quando eu falo de espera, irmãos, eu lembro de Moisés. Moisés, ele foi um homem muito importante para a nossa fé, muito respeitado. É bom falar de Moisés porque a gente vê um homem que tinha muitas limitações. Muitas limitações. E agora é um homem, vamos dizer assim, chave para que Deus execute os seus planos sobre uma nação. Acaba saiu do nada para tudo. Moisés recebeu os 10 mandamentos, recebeu a dura tarefa de conduzir o povo de Deus até a terra prometida. E falando sobre essa promessa de levar o povo do cativeiro, da escravidão, para uma terra segura, nesse trajeto todo, Moisés aprendeu muitas lições e o povo de Deus também. E como eu estou falando de espera, eu não poderia deixar de falar
dos 40 anos que Moisés esperou até que a promessa se cumprisse. Agora, aqui tem um segredo de Deus para a gente. E o segredo de Deus, deixa meu coração, sabe? Alegre. Acho que a palavra é essa, alegre. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Essa espera toda foi para que o povo de Deus aprendesse uma lição. A lição de depender de Deus. Nesse processo de espera. Enquanto mais você depender de Deus, eu entendo que o tempo encurta. O tempo se apressa ao seu benefício. Você lembra de José? Pastor, foi aquele que foi vendido pelos seus irmãos, não foi? Que a mulher de Potifar queria colocar sobre ele uma acusação. Foi aquele que foi preso, não foi, pastor? Que depois foi governador. É esse mesmo José. Até Deus prometer a José que ele colocaria lá no reinado. E a promessa se cumprir. José esperou pelo menos aí 13 anos. 13 anos. Que agonia é essa? Mas, pastor, é porque o tempo está passando. Se não for até esse tempo... Claro que às vezes nós estamos apertados pelo tempo, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Deixa eu lhe lembrar só algumas coisas. O dono da vida é Deus. Ele estica a vida, ele encurta a vida. Acho que você está entendendo onde eu quero chegar. Vou dizer mais. O dono do ouro e da prata é Deus. Aquele que comanda a terra e os reinos é o seu Deus. O problema é que, às vezes, nós queremos colocar Deus numa caixinha, limitar Deus e colocar Deus no nosso cronograma. E Deus diz, eu não. A minha glória não pode ser manchada por ninguém, muito menos pelos meus filhos. Espere com paciência no Senhor. A melhor coisa a fazer é ter paciência. Tá difícil? Tá. Você queria hoje? Verdade. Eu vou me manter firme, pastor. Eu vou esperar. O Salmo 37, verso 23 diz assim: o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Aleluia, glória a Deus. Será que dá para você dar um glória a Deus aí? Eu quero escutar esse seu glória a Deus aí. Ainda que tropece nesse tempo, ainda que você esteja frágil, mas você não vai cair. A mão de Deus vai te tomar. Você vai se levantar. Deus está acompanhando a sua conduta, a sua sinceridade. A sua verdade diante de Deus está sendo ouvida, está sendo registrada. Está sendo registrada. Então, pastor Júnior, pastor, das promessas de Deus, o que é que eu preciso fazer mesmo, pastor? Você precisa esperar. A sua espera é uma mensagem que diz: a sua aliança com o seu Deus está de pé. É assim. Deus não é pressionado pelos homens, nem pelas circunstâncias, nem pelas nossas necessidades. Deus é Deus e conhece o melhor. O tempo é dele, o ouro é dele, a vida ou ele estica ou ele encurta. Os reinos, ou ele levanta ou ele abate. E digo uma coisa, quando ele estica a vida não tem quem encurta. Quem encurte. E quando ele encurta a vida não tem quem estique. Quando ele levanta um reino, não tem quem abata. Quando ele abate, não tem quem levante. Esse é o seu Deus. Então, a primeira instrução bíblica que eu digo a você, à luz da palavra do Senhor, é: espere em Deus com paciência.
Outro conselho bíblico que eu dou a você. Nesse momento em que você está diante das suas fragilidades, se sentindo limitado a esperar o tempo da promessa, você que está cansado de ver a mesma coisa, você que está vendo as coisas caminhando para onde você não queria, o que é que você precisa fazer além de esperar? Você precisa apurar o seu sentido de ouvir. Você precisa ouvir mais. Agora, não é ouvir qualquer pessoa nem qualquer voz. Eu estou dizendo que você precisa deixar seu ouvido mais apurado para ouvir Deus. Por isso que não tem para onde correr. Você tem que crescer espiritualmente. Ô pastor Júnior, como assim? Não tem para onde você correr, não tem mágica, não tem segredo, é crescer espiritualmente. Pastor, e como é que eu cresço espiritualmente? Você cresce espiritualmente quando você se aproxima de Deus e você vê dentro de você transformação. Ô pastor Júnior, e quando Deus faz um milagre na minha vida, eu cresço espiritualmente? Eu acho que não. Eu acho que não. Mas pastor Júnior, não diga isso. Sabe por quê? Porque os milagres não sustentam a nossa fé. Eu acho que não. Pastor Júnior, mas se Deus fizer, pastor, e Deus criar uma situação e essa vitória vir para mim, pastor, glória a Deus, eu vou dar um culto e tudo. Deus promete isso e Deus faz. Você sabe que Deus faz. Deus fez na minha vida, Deus fez na sua, vai fazer na sua, vai fazer na minha. A gente sabe que Deus faz coisas grandes, mas isso simplesmente é o cumprimento da promessa de Deus. Isso não lhe firma na fé, não. Não. Isso não lhe firma na fé. Uma cura de uma enfermidade não vai lhe firmar na fé. Você conseguiu. Agora, a casa dos seus sonhos não vai lhe firmar na fé. Você que ora e pede a Deus para que Deus restaure seu casamento porque está destruído, é um milagre, pastor. Eu não estou falando de restaurar, não. Eu estou falando de ressuscitar. Pronto, Deus ressuscitou meu casamento. Vai me firmar na fé? Vai não. Não vai. Deus vai fazer, você vai ver, vai se alegrar, vai fazer um culto e tal. E depois você vai ver que isso não é o necessário. Não é o necessário para você estar perto de Deus e crescendo espiritualmente. Então, o que é, pastor Júnior? Fale aí que eu quero aprender. Sabe o que é que vai lhe firmar na fé? Sua mudança interior. Você olha para dentro de você e diz, rapaz, eu era um homem assim. Agora Deus está me transformando nesse homem. Eu jamais aceitaria um negócio desse. Eu jamais teria capacidade de perdoar esse tipo de coisa, essa pessoa, essa situação. Pastor Júnior, eu não ficava calado de jeito nenhum diante disso. Pastor Júnior, olha, eu não levava esse desaforo de jeito nenhum para casa. Se acabava tudo e todos. Aí você começa a ver Deus trabalhando na sua vida e você diz, eu não sou mais o mesmo homem. Eu não sou mais a mesma pessoa, pastor. Eu estou mudando, pastor. Esse negócio de estar ouvindo essa rádio, de estar aprendendo a palavra, pastor. Isso está me dando sede, eu estou vendo que é possível, pastor. Eu estou vendo as coisas, pastor, não com os olhos da carne. Eu estou vendo as coisas com os olhos espirituais. Eu estou vendo, pastor, que a minha guerra não é contra carne nem sangue. Eu estou percebendo, pastor, que há uma realidade no mundo espiritual. E isso está trazendo transformação. Essa transformação a gente pode chamar ela de mudança de caráter ou transformação de caráter. Essa palavra caráter vem de característica. Você era explosivo, violento, grosso. Agora você está sendo transformado, mudança de caráter. Você era prostituto, não podia ver um rabo de saia, mentiroso e tudo que não presta. Você agora é um homem que valoriza o relacionamento com a sua esposa, não vive enganando sua esposa. Meu irmão, não tem no mundo quem faça um homem ser transformado desse jeito, a não ser o evangelho. Você vivia enganando, dando trambique em todo mundo. Agora você diz, não, pastor, não é esse caminho não. Isso é Deus na sua vida.
Isso é Deus na sua vida. Isso lhe firma na fé. Porque você olha para dentro de você e diz, rapaz, a fé me transformou. Essa jornada de viver com Deus e viver perto de Deus tem mudado a minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. E quando você decide deixar seus ouvidos mais sensíveis à voz de Deus, primeiro a gente aprendeu que tem que esperar em Deus. Agora aqui a gente precisa ouvir mais a voz de Deus. Quando eu digo isso, irmãos, eu me lembro da história de Noé. Imagine se Noé fosse ouvir as piadinhas. Quem foi Noé mesmo, pastor? Noé foi aquele da arca, que Deus disse que ia destruir a terra com água, fazia um monte de tempo que tinha chovido, e ele começa agora a construir uma grande embarcação, e aí todo mundo fica zombando. Isso é um doido, vai arrumar outro trabalho para fazer, rapaz. Tá vendo que não vai chover, Noé? Noé, depois desse negócio que tu começasse a falar em Deus, tu enlouquecesse, foi Noé. Mas quando Noé ouve a voz de Deus, ele salva quem? Ele e sua família. Ele e sua família. Se você ficar procurando ouvir o pitaco de todo mundo, você vai enlouquecer, que cada um tem uma cabeça e cada um tem uma voz e cada um diz uma coisa. Eu vou para onde o meu Deus falar que eu devo ir, pronto. Mas pastor, não é fácil assim, pastor, ouvir a voz de Deus? Você precisa de crescimento espiritual, você precisa estar mais próximo de Deus. Eu não estou falando deixar seus ouvidos mais aguçados, porque uma coisa eu lhe garanto. O senhor garante o quê, pastor Júnior? Eu lhe garanto que Deus fala. Eu lhe garanto que Deus confirma. Eu lhe garanto que Deus mostra. Eu lhe garanto que Deus ele vai apontar o lugar, a hora, o momento, ele fala. Então você precisa ouvir a voz de Deus e parar de querer ouvir as vozes do seu coração, as vozes do mundo, as vozes dos acusadores, as vozes dos donos de toda a ciência, que sabe de tudo, e ouça a voz de Deus. Mas eu quero lhe dar o último conselho. Primeiro que você deve esperar em Deus. Depois que você deve trabalhar mais os seus ouvidos, crescer espiritualmente para que você ouça mais a voz de Deus. E o terceiro conselho que eu lhe dou diante das promessas de Deus que ainda não se cumpriu na sua vida, eu lhe dou esse conselho e procuro colocar em prática na minha vida. Sabe qual é o conselho? Não seja guiado pela aparência. Não seja guiado pela aparência. Não seja guiado pela aparência. Infelizmente, os nossos olhos têm uma facilidade muito grande de se apaixonar e valorizar aquilo que é belo, aquilo que é melhor, entre aspas, aquilo que é pomposo, aquilo que se demonstra ou que se apresenta, melhor dizendo, como o principal. Os nossos olhos gostam dessas coisas. E quando eu falo isso, eu só lembro quando Deus rejeitou o rei Saul. E quando Deus rejeita Saul, porque ele fez um monte de bobagem, começou até certo o governo dele. Mas começou adorando outros deuses, fazendo um monte de bobagem. Aí Deus chama o sacerdote e diz, olha, você vai na casa de Jessé. Você sabe onde é a casa de Jessé? Pois não. Você vai lá e você vai ungir um dos filhos de Jessé. Você está ouvindo? E o homem de Deus, Samuel, sai com aquela obrigação de ungir um dos filhos de Jessé. E quando ele chega diante de Jessé, não falta, é um homem forte, homem com uma postura de valente. E a Bíblia diz que quando o profeta ou o sacerdote olha para um dos filhos de Jessé, a mensagem vem. 1 Samuel 16:11. E ele diz assim, olha Jessé,
Estão todos aí, os teus filhos? Jessé disse, tá faltando um. Mas antes Deus tinha dito a ele, sabe o quê? Está escrito. Deus tinha dito a ele, ao profeta, o sacerdote, dizendo, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Os olhos de Samuel estavam em cima de Eliabe, o mais forte, o mais pomposo, o que tinha a pinta de rei. Mas, rapaz, quando ele olha, diz, lá está o rei, Deus diz, não considere a aparência nem a altura, porque eu o rejeitei. Aí o Senhor completa dizendo, o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. É aí que o homem de Deus sai perguntando e diz, tem mais alguém? Tem mais alguém? E aí Jessé diz, tem um menino, o caçula, ele está cuidando das ovelhas. Aí Samuel diz, a gente só senta na mesa quando o menino chegar, chama o menino. E quando o menino chegou, Deus bradou no coração do homem de Deus e disse, aí está Samuel, é este, pode se levantar e ungir ele. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero dizer a você que há um mundo espiritual que nós precisamos valorizar mais. Eu poderia ainda falar de Sansão, que não esperou as promessas de Deus se cumprir na sua vida, aí é um exemplo negativo. Rapaz, o sujeito tinha tudo para dar certo. Tudo. Sansão, aquele homem forte, mas ele deixou o seu coração ser levado por uma prostituta. Ele entregou as suas forças a uma mulher estranha. Isso tem uma explicação espiritual também. Não dê o seu coração nem as suas forças a nada, não entregue as suas forças nem seu coração a nada nem a ninguém. É o que você tem de valor. Os seus princípios é o que te mantém de pé. Não negocie de jeito nenhum. E aquele homem, rapaz, tinha tudo para dar certo. E ele escolheu errado. Escolheu pelo seu coração e pelas suas paixões. O fim dele foi terrível. Um homem que ninguém poderia jamais enfrentá-lo pela tamanha força, agora tem os seus cabelos cortados pela prostituta. Isso tem uma mensagem para os homens, viu? Isso é uma mensagem concreta e espiritual também para você. Essa prostituta vai lhe destruir. Eu estou dizendo, escreva o que eu estou lhe dizendo. Escreva. Corte a prostituta antes que ela corte o seu cabelo. O seu cabelo representa todas as suas forças. Você já entregou as forças e agora falta só a sua vida. E a sua vida vai terminar como a vida de Sansão. Sabe como foi? Um homem que era valente, exemplo, um juiz honrado, agora está cego e trabalhando, pisando trigo. Por fim, Deus teve misericórdia de Sansão, ele sendo escravizado, lhe dá graça e ele mata várias pessoas e acaba morrendo também, e o fim é triste. O fim é triste, o fim é triste. Simplesmente não deu ouvido, não esperou, não ouviu a voz de Deus. Deixou ser guiado pela aparência e o fim é esse, destruição. Não tem outra saída. Não tem outra saída. Portanto, eu digo a você, espere o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é o tempo certo. O tempo de Deus é o tempo certo. Deus vai lhe dar capacidade, condições para você esperar o tempo dele e espere com paciência. Portanto,
A palavra de Deus está de pé, dizendo com muita clareza aos nossos ouvidos: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Que Deus nos abençoe. Os planos de Deus, todos eles vão se cumprir na minha vida e na sua vida. Se você crê, diga glória a Deus. Glória a Deus.